mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. E hoje nós vamos ver a possibilidade do anticristo ser islâmico. Quer saber mais? Fica até o final do vídeo, você vai aprender muito. Antes eu gostaria que você se inscrevesse, deixasse o seu like, compartilhasse e ativasse o sininho de notificação. Assim, quando chegar vídeo novo, o YouTube te avisa. E sem demora, nós vamos pro vídeo. Antes, eu gostaria que você comentasse aqui nos comentários, dê a sua opinião. Se você acha que ele não é, diga nos comentários que não é e por que você acha isso. Se você acha que é romano, o anticristo romano, deixa aqui nos comentários a sua opinião, ou judeu, não importa. Deixa nos comentários aqui a sua opinião e coloca os versículos bíblicos para a gente poder estar debatendo, fazendo um pequeno debate aqui nos comentários. Sem demora, segue o vídeo. Muitos têm especulado sobre quem a Babilônia Grande realmente é. Roma tem sido a principal candidata para muitos, assim como Nova York. Mas nenhuma delas é a verdadeira Babilônia. A Bíblia nos diz que essa Babilônia é um mistério para o mundo. Mas a Bíblia declara claramente exatamente onde o mistério da Babilônia está localizado. Não é a Babilônia original no Iraque. Mas ainda assim suas práticas são idênticas às da Babilônia. O sistema religioso babilônico girava em torno da adoração dos céus. O sol, a lua e as estrelas. O símbolo crescente e a estrela são as chaves não só para quem é o mistério da Babilônia, mas também sobre a identidade da besta. A lua crescente e a estrela são conhecidos por ser os símbolos do Islã, mas estes símbolos antigos e demoníacos também eram os próprios símbolos de Baal Ramon. Baal, o falso deus da antiga Mesopotâmia, mencionado na Bíblia, que era adorado juntamente com Astarote, a deusa das estrelas. Estes símbolos percorrem todo o caminho de volta para Nimrod e Semiramis. Semiramis era a esposa de Nimrod, mas ela também era sua mãe. Esta meretriz repugnante começou todas as falsas religiões do mundo. Quando Deus mudou o idioma do povo e eles pararam de construir a Torre de Babel de Nimrod, esse culto de Nimrod e Semiramis continuou a se espalhar para essas nações divididas. A maioria dos quais tem um deus e deusa como a base de sua falsa religião, que começou com Nimrod e Semiramis. Seus cultos passaram de um império para o outro. No Egito, havia os chamados Osíris e Ísis. Na Assíria, Assur e Ista. Na Babilônia, Bel e Belit. Na Pérsia, Mitra e Anahita. Na Grécia, Hélios e Artemis. Em Roma, Apolo e Diana. Em toda a Bíblia, eles são principalmente chamados de Baal e Astarote, a rainha dos céus. No livro de Atos, eles são chamados de Moloque e Renfã. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e as estrelas do vosso deus Renfã, figuras que vos fizestes para adorar. Mas ao longo das mudanças de seus nomes, uma coisa permanece o mesmo: os símbolos pelos quais esses falsos deuses são identificados. O crescente e a estrela. No Egito, a crescente e a estrela foram postos na cabeça de Ísis, e o touro Apis também carregava a imagem do disco Sol de Ísis entre seus chifres em forma de crescente. E se você olhar de perto, você pode ver que o verdadeiro autor desses símbolos é a serpente. E ela é a única a receber adoração através desses símbolos do crescente e da estrela. A Bíblia nos diz que a serpente é Satanás. Durante a época romana, Semiramis era adorada sob o nome de Diana. A imagem de Diana estava mais uma vez com o crescente e a estrela do Islã. E eles também curvavam-se e adoravam sua imagem na forma de um meteorito que caiu do céu. Porque o meteoro retrata sua imagem astrológica da estrela e da lua. Quando os apóstolos tentaram ministrar ao povo de Éfeso, todos eles, com uma só voz, continuaram clamando por cerca de 2 horas: "Grande é a Diana dos Efésios." E tendo acalmado a multidão, o escrivão da cidade disse: "Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e de sua imagem que caiu do céu?" Claramente, a imagem que caiu do céu era um meteorito.
E todos os adoradores de Diana a adoravam da mesma forma, gritando: grande, grande, grande é Diana. Isto é exatamente como os muçulmanos louvam a Alá. E eles se curvam em direção à cidade de Meca, repetindo Alá Akbar diversas vezes. Pelo que Alá Akbar significa Alá é grande. E é o mesmo grito ouvido pelos adoradores de Diana. Enquanto eles se curvam em direção à grande cidade de Meca, essa cidade se tornou como Éfeso, a cidade que detinha a imagem do meteorito que caiu do céu. Eles também proclamam que Diana foi grande para os muçulmanos, assim como Éfeso. Também se prostram a uma imagem que caiu do céu. E os muçulmanos são vistos beijando e acariciando esta pedra, como se a pedra fosse uma mulher. Com efeito, Meca é a grande prostituta, cujos adoradores a chamam de grande, e o seu próprio título escrito em suas testas: Babilônia, a Grande. Quando o anjo levou João para o deserto para ver essa meretriz, lhe disse que não era apenas um falso sistema religioso, mas uma cidade religiosa também. A cidade apenas religiosa que pode ser encontrada em um deserto é Meca. E surpreendentemente, o próprio símbolo da estrela de Semíramis, a prostituta, ainda está sendo cultuado até hoje por muçulmanos em todo o mundo, na forma da pedra Kaaba. Os muçulmanos afirmam que a pedra Kaaba era uma estrela que caiu do céu. É o mesmo símbolo da estrela de Semíramis, a rainha dos céus. E ela ainda está sendo adorada até hoje, exatamente onde o anjo disse que essa meretriz poderia ser mencionada, no ermo ou no deserto. Babilônia não é Roma e nem Nova York. Nenhum desses lugares são encontrados em um deserto. A última vez que Israel estava no deserto, eles também estavam adorando um Deus falso, o bezerro de ouro que Moisés destruiu. Este era o mesmo bezerro Deus do Egito, o Deus touro, que levou o próprio símbolo da prostituta Ísis entre seus chifres em forma de crescente. Graças às descobertas de Ron Wright, nós sabemos exatamente que esta falsa adoração ocorreu no deserto da Arábia Saudita, onde o altar para o bezerro de ouro ainda está mantido em segredo pelo governo da Arábia. O mesmo país e deserto onde os judeus adoravam esta besta bezerro de ouro. E a estrela símbolo da prostituta é o mesmo país e deserto no qual encontramos a cidade de Meca. Meca se tornou o centro global de adoração da lua e da estrela, exatamente a mesma religião da antiga Babilônia. Antes do Islã, Meca era uma cidade dedicada a muitos falsos deuses. A falsa deusa Alat era a esposa de Alá. Alat era a deusa da lua e deusa da fertilidade Semíramis, que Satanás tem usado desde o início. Seu santuário era a Kaaba, que abrigou o mais famoso ídolo de Alá, um meteorito, Pedra Negra. Maomé tomou a cidade de Meca em 632, e ele entrou em seu santuário e destruiu os ídolos de Alá. No entanto, seu ídolo, Pedra Negra, foi preservado. E Maomé até ajudou a posicionar o seu ídolo, Pedra Negra, na parede leste de Kaaba. De fato, a Pedra Kaaba é o ídolo da prostituta. O anjo disse a João que esta prostituta está assentada sobre muitas águas. Então ele mesmo diz: as águas que viste, onde se assenta a prostituta. Apocalipse 17:15. São povos, multidões, nações e línguas. O anjo disse a João que as águas não eram mares, mas pessoas de todo o mundo, de muitos povos, nações e línguas. Esta é uma descrição incrível. Vê como os muçulmanos vêm de todo o mundo para o Hajj. Este fluxo de pessoas circulando ao redor da Kaaba como água. De fato, esta prostituta se assenta em muitas nações, povos e línguas. E todos eles se prostram e adoram a imagem de Semíramis ou Diana, que caiu do céu. A chamada muçulmana à oração espelha exatamente a forma de adoração de Nabucodonosor. Nabucodonosor criou uma imagem na planície de Dura, quando todas as pessoas em seu reino ouviam a música, que era uma chamada para a oração. Todos eles tiveram que se curvar em direção à imagem que ele criou. Ou ele disse que seriam condenados à morte. Isso é idêntico à forma islâmica de adoração. É exatamente a mesma forma de culto babilônico instituído por Nabucodonosor. É na chamada à oração para os muçulmanos, assim como os babilônicos, todos se prostram e adoram uma imagem. O culto a Bel, na Babilônia, girava em torno do culto ao sol.
é espantosamente os tempos de oração islâmicos. Baseiam-se nas 5 posições do sol ao longo do dia. Na verdade, os 5 momentos de oração devem ser julgados por coisas como: qual é a cor do sol? Por quanto tempo dura a sombra? Ou se a luz é deixada no céu? Você pode descobrir a partir do Wikipedia. Como os tempos da oração islâmicos estão vinculados ao próprio sol, o mesmo sistema da besta de adoração babilônica já é em vigor e está aguardando a imagem falante da besta, que pode ser a própria rocha Kaaba, que Maomé declarou que um dia falaria, daria sabedoria a todos os que a tocassem. Poucas pessoas têm ligado os pontos para o Islã. Aqueles que têm se recusado a se curvar em direção à imagem da besta islâmica, quando a chamada a partir dos minaretes for ouvida em todo o Império Islâmico, serão condenados à morte, assim como foi sob Nabucodonosor. Na Babilônia, eles adoravam o Deus Sol através do quadrado mágico. E os sacerdotes babilônicos usavam estes amuletos de selo do Sol, como selos de proteção contra a vontade de Deus a si mesmos. Eles acreditavam que os números de 1 a 36 representavam as 36 constelações, que também eram deuses. E o total de todos os números equivale a 666, que representava ainda o Deus Sol, que era seu rei. Escondido na praça da Babilônia estava um símbolo de 6 lados, um símbolo que abrangia todos os falsos deuses de lá. Este formato cria um cubo tridimensional, ou casa para esses deuses, que é exatamente o próprio formato de Kaaba. Mas isso não é tudo. Vendo como o Deus Sol babilônico era o governante supremo sobre esses outros deuses e constelações, seu número foi colocado do lado de fora da praça, na mesma posição em que se encontra o 666, no selo babilônico. É a mesma posição em que encontramos a pedra Kaaba, posto na parede de Kaaba. Sem dúvida, a pedra Kaaba está intrinsecamente ligada com a adoração ao Deus Sol babilônico e a adoração dos céus. O próprio nome Kaaba em português significa quadrado ou cubo. É o mesmo quadrado mágico que os babilônicos usavam para adorar ao seu Deus Sol. A pedra negra, Kaaba, representa o Sol, em torno do qual todos os muçulmanos, como as estrelas, giram. Alguns muçulmanos proeminentes disseram que os muçulmanos circundando a Kaaba se assemelham à órbita da galáxia. O Wikipedia diz: tem sido proposto, por exemplo, que o ato de Tawaf se assemelha à forma de uma galáxia quando vista de cima. Esta circular é interessante porque o lugar onde Nabucodonosor colocou seu ídolo era chamado de Dura. Dura significa círculo. Muçulmanos retratam Alá em símbolos do sol e da estrela. E você pode ver claramente nas portas de Kaaba que o nome de Alá é retratado com símbolos do sol. Na Bíblia, que foi traduzida para o árabe, há algo muito surpreendente. Encontra-se o número árabe 666, sendo uma palavra, e essa palavra é rocha, como na pedra Kaaba. A Bíblia está nos dizendo que o 666 está diretamente ligado à pedra Kaaba do Islã. A Bíblia descreve a besta como vinda do mar. Por isso, foi interessante descobrir que em milhas marítimas náuticas, a distância de Kaaba em Meca para o Domo da Rocha em Jerusalém é exatamente de 666 milhas náuticas. Maomé chamou a pedra negra de Yamen Alá, que significa a mão direita de Alá. Mas na Bíblia, o próprio Jesus é referido como a destra de Deus. E ele se senta à direita de seu Pai. E ele também é chamado a pedra angular. Portanto, esta pedra é literalmente um substituto para o Cristo. Maomé também declarou que ao fazer a Hajj, que significa fazer a peregrinação a Meca uma vez por ano, circulando ao redor da pedra Kaaba 7 vezes e depois tocá-la, que Alá usa a pedra negra para levar seus pecados. Mais uma vez, podemos ver Cristo sendo substituído por esta pedra, porque a Bíblia diz que é Jesus que tira os nossos pecados através de seu sacrifício. E Maomé substituiu Jesus Cristo com uma pedra caída do céu. Moisés disse claramente que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus,
e sejais impelido a que te inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Sem dúvida, os muçulmanos estão desobedecendo claramente a Deus, curvando-se a uma estrela caída do céu. Atos 7:39 diz: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Foi então que eles fizeram um ídolo na forma de um touro, ofereceram um sacrifício para eles, e tiveram um banquete em honra do que eles próprios tinham feito. Então Deus se afastou deles e os entregou para adorar as estrelas do céu. Como está escrito no livro dos profetas, Deus diz que se afasta daqueles que adoram o exército do céu, porque essa tem sido a religião dos pagãos ao longo das gerações do mundo, e também a própria religião do Islã. O anjo disse a João que a cidade religiosa de Babilônia tinha um nome escrito em sua testa: Babilônia Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. O próprio nome Meca significa mãe de todos os acampamentos. Com efeito, Meca é a mãe das cidades islâmicas em todo o mundo. E as abominações de Baal, que estão no topo de todas as suas mesquitas islâmicas. E ela é a mãe do terrorismo islâmico, e responsável pela morte de cristãos perseguidos no Oriente Médio e em todo o mundo. Apocalipse 17:6 diz: e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Esta falsa religião está embriagada com o sangue da Jihad, pelo que ela avança a sua religião pela matança. Mas a principal razão pela qual ela é chamada de mãe é porque ela é a maior falsa religião do mundo. Ela é a mãe de todas as religiões falsas. Islã, bêbado com o sangue da Jihad. Note como a Bíblia diz que os cristãos vão morrer nos últimos dias: por decapitação. E nenhum outro país decapita mais pessoas do que a Arábia Saudita. Sem dúvida, Meca é a mãe da Jihad. É responsável pelas mortes de cristãos por decapitação. O anjo disse a João em Apocalipse 17:9 que esta misteriosa cidade também se assenta sobre 7 colinas. E Meca, de fato, se assenta sobre 7 colinas. A Bíblia nos diz que esta misteriosa Babilônia está localizada próximo ao mar, porque quando Deus faz com que a besta e os seus 10 reis destruam a Babilônia, todo aquele comércio por mar contempla a fumaça do seu incêndio, como se tivesse sido bombardeada. A maior rota marítima em todo o mundo é o Mar Vermelho, e Meca fica bem nesta rota comercial. É dali que esses navios vão contemplar a Meca ardente. Apocalipse 18:17 diz: todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe e lamentarão enquanto veem a fumaça das chamas a consumindo. Nunca houve uma outra cidade como esta grande cidade. Isaías 21:9 diz: caiu, a Babilônia caiu, todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. João viu a mesma coisa no livro de Apocalipse. E ele bradou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. Apocalipse 18:2. Mas onde Isaías diz que essa prostituta poderia ser encontrada? Isaías 21:1 diz: advertência contra o deserto junto ao mar. O mistério da Babilônia é uma cidade localizada em um deserto junto ao mar. João viu a mesma coisa. E levou-me em espírito a um deserto, e viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. O profeta Jeremias viu a destruição da Península Arábica. Jeremias 49. Edom se tornará objeto de horror. Ninguém viverá lá ou nela habitará. Ouça o que o Senhor planejou contra Edom, o que ele propôs contra todos os que vivem em Temã. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o Mar Vermelho se ouviu o som. O mesmo mar próximo desse mistério da Babilônia é o Mar Vermelho. Mas onde está Edom e onde está Temã? Nas Escrituras, a antiga nação de Edom se estende do Iêmen, que é Temã, para o norte da Arábia Saudita, Dedã. Ezequiel 25 diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a minha mão sobre Edom e arrancarei delas homens e animais e a tornarei em deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Ezequiel 25:13. Isaías 21 diz: E aquele que ouviu
sobre areia construiu e sua vida destruiu.